Quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado. Nós gostaríamos de falar hoje sobre a questão dos problemas emocionais no casamento, a importância de se ter saúde emocional. Provérbios capítulo 17, versículo 22, está escrito: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Nós sabemos que a saúde emocional ela é fundamental para um casamento. O casamento, na realidade, ele requer duas pessoas saudáveis. E as pessoas devem se tornar saudáveis antes de se casarem. As pessoas, na realidade, elas levam a sua bagagem emocional para o casamento. Ninguém entra no casamento de forma neutra, inclusive também em relação às questões emocionais. Então, a saúde emocional ela é fundamental. Eu não estou falando nesse momento de saúde física, de saúde espiritual. Uma pessoa pode ser, por exemplo, saudável espiritualmente, saudável fisicamente e não ser saudável emocionalmente. E normalmente as pessoas, quando entram no casamento e às vezes não têm saúde emocional, elas então pensam: nós vamos entrar numa nova fase da nossa vida, e quando nós entrarmos então nessa nova fase, nós vamos então deixar tudo para trás e começar tudo de novo. E às vezes isto não acontece. A entrada do casamento de uma pessoa que não tem saúde emocional faz com que apenas os problemas eles se intensifiquem. E por que os problemas intensificam após o casamento com uma pessoa que não tem saúde emocional? Por causa do estresse do casamento, por causa da vulnerabilidade de se viver com alguém no dia a dia, o peso também da responsabilidade, o medo de falhar, aquela visão de que o casamento na realidade não é uma panaceia. Tudo isso intensifica os problemas emocionais no casamento. Então, nós devemos atentar que a base da saúde mental, da saúde emocional, é na realidade o conceito que nós temos de nós mesmos. A autoimagem, o autoconceito, a maneira como nós vemos a nós mesmos é um elemento fundamental para se ter saúde emocional. Como é que você vê a si mesmo? Como é que você desenvolveu o autoconceito, o conceito de si mesmo? E aqui entra, por exemplo, quando nós falamos de saúde emocional e também de doenças emocionais, pessoas, por exemplo, neuróticas e pessoas sociopatas. Neurose, por exemplo, a neurose é a ansiedade de vários comportamentos projetados para evitar lidar diretamente com os problemas causados pela ansiedade. A pessoa neurótica normalmente ela se sente inadequada no seu meio, então acaba sendo ameaçada por problemas às vezes simples do dia a dia, né? E nesse momento essa pessoa projeta mecanismos de defesas, e esses mecanismos de defesa eles acabam inclusive prejudicando também o relacionamento no casamento. É claro que as neuroses podem ser diferenciadas por diferenças de grau de severidade, mas elas podem acontecer, e acontecem de fato com grande parte das pessoas. E um outro elemento são os sociopatas, ou seja, as pessoas descobrem então que têm falhas em ter uma consciência efetiva, uma consciência integrada, e essas pessoas então elas têm uma certa desordem, um certo transtorno. Essas pessoas normalmente elas não sentem culpa, não sentem remorso, não sentem aquela ansiedade, às vezes não tem aquele sentimento de culpa ou de vergonha por estar inadequado, fazem as coisas sem ter uma preocupação de que aquilo vai afetar os outros. Isso tudo são indícios então de comportamentos que não são viáveis dentro do aspecto emocional. Um outro elemento aí é, por exemplo, a raiva não bem administrada, a raiva mal administrada. Como é que a pessoa lida com a sua raiva? A forma como a pessoa lida com a sua raiva, isso também vai influenciar no casamento. Então, raiva mal administrada pode ser indício de problemas emocionais. Também o narcisismo, o conceito que a pessoa desenvolve de si mesmo, de ser uma pessoa mais importante, da sua imagem ser mais importante do que o outro, isso também pode ser um indício de um problema emocional.
O outro problema emocional que demonstra que uma pessoa não tem saúde emocional é o maníaco depressivo. É o que se chama de distúrbio de personalidade ciclotímica. São aquelas oscilações que a pessoa tem. Ora ela está com bom humor, ora com mau humor. E muda de repente, muda de uma hora para outra. A hora que você pensa que ela está bem, ela já não está. É o distúrbio de personalidade ciclotímica. Isso, de uma certa forma, afeta também o casamento. Os vícios também, sejam problemas com álcool, com drogas, com jogos, com sexo, isso também são problemas que podem indicar problemas emocionais que têm implicações na vida a dois. Também os problemas com os pais. Na realidade, a maneira como nós lidamos com os nossos pais, elas afetam de uma grande forma a nossa vida e nós levamos também isso para o casamento. Na realidade, é no âmbito doméstico, é no convívio com os nossos pais que nós aprendemos a confiar nas pessoas ou a temer as pessoas, a sermos aventureiros ou a termos cuidarmos mais dos limites para nós sermos seguros, a sermos íntimos ou a manter distância com uma pessoa. Tudo isso nós aprendemos dentro do âmbito doméstico no relacionamento com os nossos pais. Portanto, quando se tem problemas com os pais, pode-se levar problemas emocionais para o casamento. Mediante isso, então, nós devemos atentar que se deve resolver essas questões, se deve se trabalhar e conversar essas questões antes do casamento. Ou seja, uma pessoa precisa ser saudável emocionalmente. Antes de você tomar a decisão de casar, você deve observar se esta pessoa tem saúde emocional. Ela pode ter saúde física, ela pode ter saúde espiritual, mas pode ser que ela não tenha saúde emocional. Uma pessoa saudável emocionalmente, ela sabe lidar com as suas emoções, ela sabe lidar com essas questões relacionadas às emoções que ela desenvolveu, e isso é fundamental para uma harmonia no casamento. Quando você vai ver vários problemas no casamento, estão relacionados a pessoas que não têm saúde emocional. Portanto, a pessoa com quem você pretende casar, ela é saudável emocionalmente, ela tem saúde emocionalmente. Uma pessoa saudável emocionalmente, ela tem segurança interior, ela sabe ponderar, ela quando vai tomar decisões, por exemplo, ela coloca as informações que ela tem e elas pesam estas informações para se tomar decisões. Isto é uma pessoa saudável emocionalmente. Finalmente, uma pessoa saudável emocionalmente, ela é também uma pessoa autêntica. Ela mantém no meio de toda a informação que reuniu e chega a uma decisão com base naquilo que é real, com base naquilo que é a verdade. Portanto, Provérbios 17, versículo 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Que nós possamos atentar para esse conselho valioso da palavra de Deus e que possamos ter famílias saudáveis, e casamentos saudáveis começa com pessoas saudáveis. Que Deus nos abençoe.